Olá, eu amo pessoas, eu amo famílias. É por isso que toda semana estou aqui gravando esses vídeos por vocês, porque muito obrigado por cada um de vocês que está interagindo, compartilhando e trazendo aí isso é o meu ânimo, essa interação. Esse é o nosso combustível. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a história que você está contando para os seus filhos? História de vitória, história que você venceu? Ou história de dor, história que você foi injustiçado? Depende a história que você está contando para os seus filhos. Se você não venceu aquela história, você se sentiu injustiçado com aquela situação, provavelmente que os seus filhos vão ter que vencer aquele desafio. Eu vou contar algumas histórias aqui bíblicas, se fazer sentido, dá um comentário, faça um comentário, que está iniciando na passagem de Gênesis 20, sobre Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus para morar em Gerar. Chegou lá, Abraão mentiu para os amalequitas que Sara era sua irmã. Quando os amalequitas pegaram Sara para ser como a esposa deles, ele descobriu que Sara era esposa de Abraão e devolveu Sara para Abraão e expulsou Abraão daquela terra. Essa passagem, a história continua e veio o seu filho Isaac. Você percebe que o Isaac, lá em Gênesis 26, 7, que disse, que os amalequitas perguntaram para Isaac de quem era aquela mulher, Rebeca, que era tão bonita. A palavra de Deus fala que Rebeca era muito bonita. E Isaac sentiu com medo, assim como o pai dele ficou com medo dos amalequitas matarem ele e ficar com a esposa dele. Ele mentiu para os amalequitas que Rebeca era a sua irmã. Você percebe que a história se repete? Se você teve um evento de injustiça, qual é a história que você está contando para o seu filho? Se você se sentiu injustiçado com aquela situação, provavelmente, se você não venceu, o seu filho vai ter que vencer esse desafio. Vamos lá para a história de dois homens, que a história continua com Jacó e seu irmão Esaú. A palavra de Deus fala que Jacó, ele tinha sede de bênção, ele tinha sede de vitória. A palavra de Deus fala que ele nasceu seguro no calcanhar do seu irmão Esaú e ele sempre planejou a receber a bênção do seu irmão, que o seu irmão era mais velho, primeiro de que ele. E ele comprou, negociou com ele a bênção por um prato de lentilha. Só que eles negociaram essa bênção. Só que para receber a bênção, diz a palavra que Jacó teve que enganar o seu pai, ele junto com a sua mãe Rebeca. E a palavra de Deus fala que Rebeca e Jacó, eles planejaram, fizeram um planejamento para receber a bênção do seu pai Isaac, que Isaac já estava velho e cego. O que aconteceu com essa palavra, com essa passagem? Ele enganou o seu pai e quando ele chegou, ele teve que fugir do seu irmão Esaú, porque o irmão Esaú queria matar ele, e ele teve que fugir, pagou um preço, tanto Rebeca, a sua mãe, quanto Jacó, que teve que fugir para a casa do seu tio Labão. Quando ele chegou lá na casa do seu tio Labão, lá ele trabalhou pela Raquel, a filha de Labão, que chamava Raquel, 7 anos. No dia do seu casamento, Labão deu Lia, enganou novamente. Você percebe que quando há um ciclo que se repete na sua vida, que você se sentiu injustiçado, você não venceu aquele desafio, ele se repete? Eu quero perguntar, qual é a história que você está contando para os seus filhos? A história de vitórias, você foi vitorioso, ou a história que você se sentiu injustiçado?
Jacó trabalhou por Raquel mais 7 anos, mas Jacó, ele era família e ele planejou a voltar de novo para sua casa, encontrar com seu irmão Esaú. E esse período, Jacó já tinha 12 filhos e um dos filhos, chamava José, estava ali. E essa palavra eu sei, é como se eu estivesse dentro da família ali, ele fazendo o projeto de voltar para casa, mandou vários presentes na frente para abençoar seu irmão Esaú, para que o irmão Esaú não ficasse com raiva dele. E José estava ali, vendo todo aquele projeto, vendo toda aquela manifestação. Então essa passagem está lá em 33:4, que quando Esaú viu seu irmão Jacó, ele abraçou e beijou e foi aquela grande festa. Essa história terminou muito maravilhoso e feliz. Eu vou contar uma história do José. Então José, filho de Jacó, amado do seu pai Jacó, os seus irmãos tinham inveja de José. Mas José, ele não se sentia injustiçado. Foi um dia, os seus irmãos fizeram uma casinha para José e jogaram José dentro de uma cacimba. José não se sentiu injustiçado. José foi vendido para o Egito como escravo. E a palavra de Deus, José não se sentiu injustiçado. José estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar queria ficar com José e José não quis ficar com ela. José foi preso injustamente, mas José não se sentiu injustiçado. E José, quando saiu da cadeia, foi para ser governador do Egito. E José encontrou com seus irmãos. José, já governador do Egito, tinha o poder de prender os seus irmãos, de massacrar seus irmãos, se ele se sentisse injustiçado. Mas a palavra de Deus fala que José agradeceu os seus irmãos por eles terem mentido, para ele vir na frente e acolher todos eles. O que é que eu quero contar com essa história? José foi o homem mais bem-sucedido até hoje na palavra de Deus, que ele viveu bem em todas as áreas da vida de José, ele foi bem. Por quê? Em área nenhuma ele se sentiu injustiçado. E você? Qual é a área da sua vida que você se sentiu injustiçado? Provavelmente, se você não vencer essa área, os seus filhos, alguém tem que vencer por você. Se fazer sentido, sou Inácio Capuchinho, sou coach na área de inteligência emocional e segue nosso canal, ative o sininho da notificação, toda semana vai ter uma palavra inspirada para abençoar você e sua casa. Forte abraço e até o próximo encontro. Deus abençoe.